Olha só o fazendeiro tentando bancar o rico. Aposto que esses 50 mil são emprestados, murmurou Marcos, o subgerente, para sua colega Amanda. Quando Antônio Silva chegou de chinelo havaianas e camisa desbotada na agência mais luxuosa da cidade, os funcionários do banco não imaginavam que estavam prestes a humilhar o homem que movimentava mais dinheiro que todas as empresas da região juntas. O que aconteceu quando descobriram sua verdadeira identidade não apenas calou a agência inteira, mas mudou para sempre a forma como aquelas pessoas viam o verdadeiro valor de alguém. Esta é a história real de como um homem simples ensinou a uma agência bancária inteira a mais valiosa lição sobre respeito e humildade, e de como as aparências podem esconder fortunas que poucos ousariam imaginar. Antônio Silva acordou naquela terça-feira de março como acordava todos os dias há 50 anos, às 4h30 da manhã, sem despertador. Aos 68 anos, seu corpo havia se acostumado com décadas de rotina rural, onde o nascer do sol determinava o início do dia de trabalho. Em sua fazenda sede, localizada a 80 quilômetros da capital, Antônio tomou seu café preto tradicional acompanhado de pão caseiro e queijo feito na propriedade. Sua esposa, Dona Maria, havia falecido 2 anos antes, deixando-o sozinho na casa grande que haviam construído juntos, tijolo por tijolo. Naquela manhã, ele tinha um compromisso diferente na cidade: abrir uma conta empresarial no Banco Internacional Premium. Seus advogados haviam recomendado à agência para facilitar as transações internacionais de exportação de seus grãos. Antônio se vestiu como sempre: chinelo havaianas azul, o mesmo modelo que usava há décadas, calça jeans desgastada pelo tempo e pelo trabalho, camisa xadrez de algodão que Dona Maria havia comprado para ele anos atrás, e seu inseparável chapéu de palha, marcado pelo suor de milhares de dias sob o sol escaldante. Para ele, aquelas roupas representavam conforto, praticidade e memórias afetivas. Para o mundo urbano, representariam algo completamente diferente. Ele subiu em sua picape Ford F-250 ano 2010, meio empoeirada da estrada de terra que ligava sua casa à rodovia principal. O carro havia rodado mais de 300 mil quilômetros, mas era confiável e robusto, exatamente como ele gostava. Durante o trajeto de 1 hora até a capital, Antônio refletiu sobre sua vida. Havia começado com meio hectare herdado do pai, um pequeno agricultor que morreu jovem, deixando mais dívidas que patrimônio. Aos 18 anos, Antônio assumiu aquela terrinha e a responsabilidade de cuidar da mãe viúva. Foram décadas de trabalho duro. Acordar antes do sol, plantar com as próprias mãos, colher sob chuva ou sol forte, vender a produção nos mercados locais. Cada centavo economizado era reinvestido em mais terra, mais sementes, melhores equipamentos. Aos 35 anos, ele já possuía 100 hectares. Aos 45, eram 1.000 hectares. Aos 55, já ultrapassava os 10.000 hectares espalhados por 3 estados. Hoje, aos 68 anos, Antônio Silva era proprietário de 30 fazendas que somavam 147 mil hectares, uma área maior que muitas cidades brasileiras. Suas terras produziam soja, milho, algodão e abrigavam 52.847 cabeças de gado de corte e leiteiro. Sua fortuna pessoal, segundo os últimos balanços, ultrapassava os 800 milhões de reais. Ele era, sem sombra de dúvida, um dos maiores proprietários rurais do país. Mas sua filosofia de vida continuava a mesma de quando tinha meio hectare. Dinheiro não muda quem você é, só mostra quem você sempre foi. Às 9h30, Antônio estacionou sua picape empoeirada em frente ao Banco Internacional Premium, localizado na avenida mais cara e movimentada da capital. O contraste era gritante. Seu carro simples entre BMWs, Mercedes e Audis reluzentes. O prédio do banco era imponente, fachada de vidro espelhado, entrada de mármore, segurança particular uniformizado, ar-condicionado que mantinha uma temperatura gelada mesmo no calor de 35 graus lá fora. Ao sair da picape, Antônio puxou o chapéu para proteger os olhos do sol forte e caminhou tranquilamente em direção à entrada. Suas havaianas faziam um ruído característico contra o mármore polido do piso. Imediatamente, ele percebeu os olhares. Funcionários do banco, clientes bem vestidos, até mesmo o porteiro uniformizado, o observavam com uma mistura de curiosidade e desaprovação mal disfarçada.
Era como se um ET tivesse pousado no saguão de mármore e dourado da agência. "Posso ajudá-lo?" perguntou Carla, a recepcionista, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Ela usava um blazer azul marinho impecável, maquiagem perfeita e um tom de voz que deixava claro que preferia que ele procurasse outro lugar. "Bom dia, moça. Vim abrir uma conta empresarial", Antônio disse simplesmente, retirando o chapéu por educação. Carla olhou discretamente de cima a baixo para suas roupas simples e suas havaianas gastas. "Senhor, essa é uma agência premium. Nossos serviços são voltados especificamente para grandes empresários e pessoas de alto poder aquisitivo." "Entendo", Antônio respondeu calmamente, sem se alterar. "E qual seria o valor mínimo necessário para a abertura de conta?" R$ 50.000 de depósito inicial, ela disse, claramente esperando que ele desistisse e procurasse uma agência mais adequada ao seu perfil. "Tudo bem. Onde eu assino os papéis?" A resposta surpreendeu Carla. Ela hesitou por alguns segundos, olhou ao redor como se procurasse ajuda, e finalmente decidiu conduzi-lo até uma mesa lateral, bem longe dos clientes importantes, que aguardavam atendimento nas poltronas de couro. Enquanto caminhavam, Antônio pôde ouvir os sussurros e risadinhas dos outros funcionários. "Olha só o fazendeiro tentando bancar o rico", murmurou Marcos, o subgerente, para sua colega Amanda. 50.000? Aposto que são emprestados", completou Amanda, mal conseguindo conter o riso. "Ou falsificados", acrescentou Jefferson, outro funcionário, provocando mais risadas discretas. Antônio ouviu tudo, mas não demonstrou qualquer reação. Havia muito tempo havia aprendido que palavras maldosas diziam mais sobre quem as falava do que sobre quem as recebia. Sentado na mesa lateral, Antônio começou a preencher os formulários com sua letra simples, mas legível. Carla permanecia ao lado, claramente impaciente, olhando constantemente para o relógio como se tivesse coisas mais importantes para fazer. "Nome da empresa?" ela perguntou de forma mecânica. "Silva Agropecuária Lida." "Ramo de atividade?" "Agricultura, pecuária, exportação de grãos." "Endereço da sede?" Antônio forneceu o endereço de sua fazenda principal. Carla franziu a testa. "É no interior?" "Sim, fica a 1h30 daqui." Durante o preenchimento dos dados pessoais, Carla perguntou sobre a renda mensal para a classificação da conta empresarial. "É meio difícil dizer com exatidão." Antônio coçou a cabeça pensativamente. "Varia muito conforme a época do ano e a cotação das commodities. Às vezes dá 2 milhões, às vezes 8 milhões por mês. Depende da colheita e dos preços internacionais." Carla gargalhou abertamente, chamando a atenção de outras pessoas na agência. "Senhor, não precisa fantasiar para nos impressionar. Somos profissionais qualificados." "Não estou fantasiando, moça. É a realidade do agronegócio. Tenho algumas propriedades rurais espalhadas por aí." "Algumas propriedades? Que tipo exatamente?" "Ah, tenho umas fazendas de soja, milho, algodão, criação de gado. Nada muito extraordinário. Umas 150.000 hectares no total, divididos em 30 propriedades." Os funcionários próximos começaram a se aproximar para ouvir melhor a conversa, claramente divertidos com o que consideravam delírios de grandeza do caipira. 150.000 hectares? Marcos, o subgerente, se aproximou gargalhando. "O senhor tem noção de que isso seria maior que muitas cidades brasileiras?" "É verdade." Antônio concordou simplesmente. "A maior das fazendas tem 8.400 hectares. A menor tem 1.200 hectares. "E quantas cabeças de gado o senhor tem nessas fazendas imaginárias?" Amanda perguntou com sarcasmo, provocando mais risadas dos colegas. "Na última contagem, eram 52.847 cabeças entre gado de corte e leiteiro. Mas esse número muda sempre, né? Nascem bezerros, vendemos alguns lotes." A risada que se seguiu ecoou por toda a agência. Até alguns clientes pararam de ler suas revistas para observar o espetáculo. 52.000 cabeças de gado. Marcos repetiu em voz alta para que todos ouvissem. "Esse homem deve ser o rei da pecuária brasileira. Próxima coisa, ele vai dizer que exporta para a China", completou Jefferson, provocando mais gargalhadas.
Antônio permaneceu calmo, sem se alterar. Simplesmente continuou preenchendo os formulários com paciência. Doutor Henrique Albuquerque, gerente-geral da agência, ouviu a comoção de sua sala e decidiu investigar. Aos 45 anos, ele era a personificação do banqueiro bem-sucedido. Terno italiano de R$ 8.000, sapatos ingleses de couro legítimo, relógio suíço de R$ 50.000 e uma postura que irradiava autoridade e arrogância em partes iguais. Qual é o problema aqui? Ele perguntou com voz autoritária, se aproximando da mesa onde Antônio continuava preenchendo calmamente os formulários. Doutor Henrique, Carla se adiantou. Este senhor quer abrir conta empresarial, mas está exagerando um pouco em suas informações. Exagerando como? Ele diz que tem 150.000 hectares de terra e mais de 50.000 cabeças de gado, Marcos explicou, mal conseguindo conter a risada. Dr. Henrique observou Antônio de cima a baixo. As havaianas, a calça jeans desgastada, a camisa xadrez simples, o chapéu de palha ao lado da cadeira. Sua expressão deixou claro o que pensava da situação. Senhor, ele começou com um tom condescendente. Silva, Antônio Silva. Senhor Silva, creio que houve um mal-entendido aqui. Esta agência atende um público muito específico, com necessidades bancárias complexas. Talvez o senhor se sinta mais confortável em uma de nossas agências populares, onde os produtos são mais adequados ao seu perfil. Posso perguntar por que meu perfil não seria adequado para cá? Antônio questionou educadamente, sem demonstrar irritação. Doutor Henrique hesitou por alguns segundos, procurando uma forma diplomaticamente correta de expressar seu preconceito. Bem, nossos serviços premium são voltados para grandes empresários, pecuaristas de grande porte, industriais, exportadores. Entendo. E qual seria o faturamento mínimo anual para ser considerado um cliente de grande porte? Normalmente estamos falando de empresas que faturam acima de 50 milhões por ano. Antônio assentiu pensativamente, como se estivesse processando a informação. E se fosse uma empresa que fatura, digamos, 300 milhões anuais? Dr. Henrique sorriu condescendente, como um adulto conversando com uma criança que conta histórias fantasiosas. Bem, se fosse esse o caso, o senhor seria não apenas bem-vindo, mas receberíamos com honras de cliente premium. Ótimo, Antônio disse calmamente. Então não deve haver problema algum. A confiança na voz do fazendeiro fez Dr. Henrique hesitar por um momento. Havia algo diferente na postura daquele homem, uma tranquilidade que não combinava com alguém que estava mentindo ou fantasiando. Posso usar o telefone da agência? Antônio perguntou. Preciso que meu contador traga alguns documentos que ficaram no escritório. Dr. Henrique concordou, curioso para ver até onde ia aquela encenação. Antônio ligou para um número e falou simplesmente: Roberto? Sou eu, Antônio. Você pode vir até o Banco Internacional Premium na avenida principal? Preciso que traga os balanços da empresa dos últimos 2 anos. Isso, aqueles que você preparou para o imposto de renda. Tudo bem, te espero aqui. Enquanto esperavam, a movimentação na agência continuou, mas agora com um elemento de curiosidade misturado com ceticismo. Alguns funcionários faziam apostas discretas sobre o que aconteceria quando a farsa fosse descoberta. 25 minutos depois, um homem elegante de aproximadamente 50 anos entrou na agência carregando uma pasta de couro. Usava terno executivo, óculos de grau dourado e tinha a postura profissional de quem lida com números significativos. Boa tarde, seu Antônio, ele cumprimentou respeitosamente. Trouxe toda a documentação que solicitou. Obrigado, Roberto. Este é o Dr. Henrique, gerente da agência. Roberto Santos, contador e consultor financeiro, cumprimentou o Dr. Henrique formalmente e abriu sua pasta sobre a mesa. Aqui estão os balanços patrimoniais dos últimos 3 anos, demonstrativos de resultado, relatórios de exportação e a lista atualizada de todas as propriedades rurais. Ele explicou, organizando os documentos de forma profissional. Dr. Henrique pegou o primeiro documento, o balanço do ano anterior, com ceticismo, esperando encontrar números modestos que justificariam sua atitude. O que ele viu fez sua expressão mudar completamente. Isso não pode estar correto, ele murmurou, olhando para os números pela segunda vez. O que não pode estar correto? Antônio perguntou inocentemente. Segundo este balanço,
A empresa faturou 287 milhões de reais no ano passado. Foi um ano fraco, Antônio comentou casualmente. A seca no meio do ano prejudicou bastante a produção de milho. E os preços da soja estiveram baixos no primeiro semestre. Doutor, Henrique continuou folheando os documentos, cada página revelando números que desafiavam completamente suas expectativas preconcebidas. Aqui diz que a empresa possui 30 propriedades rurais distribuídas em 3 estados. Isso mesmo. A maioria concentrada em Mato Grosso, mas temos algumas em Goiás e Minas também. E a área total é 147 mil hectares? Mais ou menos. Roberto tem os números exatos. O contador confirmou. Precisamente 147.382 hectares, sendo 89 mil hectares de área plantável e o restante dividido entre pastagens, reserva legal e infraestrutura. E realmente possui 52.847 cabeças de gado? 53.121 na contagem desta semana, Roberto corrigiu. Nasceram alguns bezerros desde a última atualização. O silêncio que se instalou na agência foi total. Todos os funcionários que haviam zombado de Antônio minutos antes agora observavam a cena em choque absoluto. Dr. Henrique continuou analisando os documentos como quem não acredita no que está vendo. Segundo este relatório de exportação, vocês venderam diretamente para China, União Europeia, Oriente Médio. Sim, Antônio confirmou. A maior parte da soja vai para a China. O milho tem mercado forte na Europa. O algodão vendemos principalmente para o Sudeste Asiático. E os contratos futures? Roberto cuida dessa parte, Antônio interrompeu. Eu entendo de plantar e colher. Ele entende de comercializar. Roberto explicou. Mantemos contratos futures em bolsas de Chicago e Nova York para proteção contra oscilações de preço. É uma operação sofisticada, mas necessária considerando o volume movimentado. Dr. Henrique estava visivelmente atordoado. Em 20 anos de carreira bancária, raramente havia visto patrimônios daquele porte. E nunca havia encontrado alguém com tamanha riqueza vestindo chinelo e camisa xadrez. Senhor Silva, ele disse com voz trêmula. O senhor possui um dos maiores patrimônios rurais que já tive conhecimento em toda a minha carreira. É possível, Antônio respondeu com humildade genuína. Trabalho nisso desde os 18 anos. Comecei com meio hectare que herdei do meu pai. Meio hectare que se transformou em um verdadeiro império. Roberto acrescentou com orgulho evidente pela trajetória de seu cliente. Carla, que havia tratado Antônio com descaso e zombaria, agora não conseguia parar de se desculpar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava reorganizar os formulários que havia preenchido de forma displicente. Seu Antônio, eu lamento profundamente a forma como o tratei. Foi completamente inadequado e não profissional. Marcos, o subgerente que havia liderado as gargalhadas, estava vermelho de vergonha, incapaz de olhar diretamente para Antônio. Amanda, Jefferson e os outros funcionários que haviam participado da humilhação agora evitavam fazer contato visual, claramente constrangidos com seu próprio comportamento. Seu Antônio, Dr. Henrique continuou, tentando recuperar alguma dignidade profissional. Nós lamentamos profundamente a forma como foi recebido aqui hoje. Isso é absolutamente inaceitável para os padrões desta instituição. Imagina, doutor, Antônio respondeu com genuína compreensão. Vocês não tinham como saber. Eu entendo perfeitamente a situação. Mas então ele fez algo que ninguém esperava. Na verdade, Antônio continuou com voz calma, mas firme. Isso me fez lembrar exatamente porque sempre preferi a simplicidade das coisas. Ele olhou ao redor para todos os funcionários que agora o observavam em silêncio respeitoso. Vê, doutor, eu poderia perfeitamente chegar aqui usando um terno de 10 mil reais, sapato italiano de 5 mil, relógio suíço de 100 mil. Poderia vir em uma Mercedes blindada ou uma BMW importada. Poderia contratar um motorista particular e chegar aqui como um príncipe. Dr. Henrique e todos os funcionários escutavam em silêncio absoluto. Mas prefiro minha Havaianas azul, minha camisa xadrez que minha falecida esposa comprou para mim há 10 anos e minha velha picape que já rodou mais de 300 mil quilômetros me levando de fazenda em fazenda.
Antônio fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Sabem por quê? Porque roupa cara não torna uma pessoa melhor. Carro caro não aumenta o caráter de ninguém. Relógio de ouro não faz o tempo passar mais devagar para quem tem pressa de viver. Ele olhou especificamente para Carla, Marcos e Amanda. E mais importante ainda, roupa simples não faz uma pessoa valer menos. Chinelo não diminui a dignidade de ninguém. Aparência humilde não reduz o valor do ser humano. O impacto de suas palavras era visível no rosto de todos os presentes. O que aconteceu aqui hoje, Antônio continuou, me mostrou algo muito importante sobre como vocês tratam as pessoas. Vocês me julgaram pela aparência antes mesmo de conhecer minha história. Doutor, Henrique tentou se defender. Seu Antônio, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, doutor. Eu entendo perfeitamente. Vocês viram um homem simples e automaticamente assumiram que ele não tinha valor suficiente para ser respeitado. Antônio se dirigiu mais diretamente aos funcionários mais jovens. Mas deixem-me contar uma coisa para vocês. Durante minha vida, conheci muitos homens de terno caro que não valiam o tecido que usavam. E conheci muitos homens de roupas simples que eram diamantes brutos de honestidade e caráter. A verdadeira medida de uma pessoa não está no que ela veste, mas no que ela faz. Não está no carro que dirige, mas no caminho que escolhe percorrer na vida. As palavras de Antônio causaram um impacto profundo em todos os presentes. Alguns funcionários tinham lágrimas nos olhos, tocados pela dignidade e sabedoria daquele homem que haviam desprezado minutos antes. Doutor, Henrique, visivelmente emocionado, se aproximou de Antônio. Senhor Silva, além de pedir sinceras desculpas pelo tratamento inadequado que recebeu, gostaria de dizer que aprendi uma lição valiosa hoje. Uma lição que levarei para o resto da vida. E qual seria essa lição, doutor? Que a verdadeira riqueza de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas por quem ela é. E o Senhor nos mostrou hoje que é um homem verdadeiramente rico em todos os sentidos. Antônio sorriu pela primeira vez desde que entrara na agência. Essa é a diferença, doutor. Vocês me respeitaram depois que viram meus documentos, mas o respeito verdadeiro deveria existir antes de qualquer papel. O senhor tem razão absoluta, Dr. Henrique concordou humildemente. Por quê? Antônio concluiu. Se eu fosse realmente um fazendeiro pobre, isso mudaria em alguma coisa o fato de que sou um ser humano que merece ser tratado com dignidade? A pergunta ficou no ar, penetrando profundamente na consciência de todos os presentes. Com toda a documentação analisada e aprovada, Antônio finalmente abriu sua conta empresarial. Mas não com o depósito mínimo de R$50 mil. Ele fez um depósito inicial de R$2 milhões, tornando-se instantaneamente o maior cliente daquela agência. Durante o processo, Dr. Henrique ofereceu todos os serviços premium disponíveis: gerente pessoal, atendimento prioritário, acesso às salas VIP, cartão Black sem limite pré-definido. Doutor, Antônio disse educadamente, agradeço todos os privilégios oferecidos, mas tudo o que preciso é de uma conta que funcione bem para as necessidades da empresa. O resto é supérfluo. Após completar todos os procedimentos, Antônio se levantou para ir embora. Vários funcionários se aproximaram para se despedir respeitosamente. Seu Antônio, Carla disse com voz embargada, quero pedir desculpas mais uma vez. E prometo que nunca mais vou julgar alguém pela aparência. Não se preocupe, moça. Errar é humano. O importante é aprender com o erro. Marcos, o subgerente, também se aproximou. Senhor Silva, hoje aprendi uma lição que meus pais tentaram me ensinar durante anos, mas que só entendi agora. Nunca julgue um livro pela capa. Exato, rapaz. E nunca esqueça. Toda pessoa que entra aqui merece ser tratada com dignidade, independente de como está vestida. Nos dias seguintes à visita de Antônio, a agência passou por mudanças significativas. Doutor, Henrique demitiu 2 funcionários que haviam sido especialmente desrespeitosos e se recusaram a reconhecer seus erros. Implementou um programa de treinamento obrigatório sobre atendimento humanizado e respeito ao cliente. Carla foi transferida para uma agência menor, onde passou por um período de reflexão e treinamento. Meses depois, ela se tornaria uma das funcionárias mais elogiadas por sua cortesia e profissionalismo. Marcos recebeu uma advertência formal.
mas usou a experiência como uma oportunidade de crescimento pessoal. Ele se inscreveu em cursos sobre relacionamento interpessoal e se tornou um defensor ativo do tratamento igualitário. A história de Antônio começou a circular entre os funcionários de outras agências, servindo como exemplo de como o preconceito pode nos fazer perder oportunidades valiosas. E mais importante, como pode nos fazer agir de forma desumana. 6 meses depois do incidente inicial, Antônio retornou ao banco para uma reunião sobre investimentos internacionais. Desta vez, ele resolveu fazer um experimento. Chegou vestindo um terno italiano de R$ 8.000, sapatos de couro inglês de R$ 3.000, relógio suíço de R$ 80.000 e dirigindo uma Mercedes S-Class blindada que havia comprado recentemente. A diferença no tratamento foi notável desde o estacionamento. O manobrista correu para abrir a porta do carro. O porteiro o cumprimentou com reverências exageradas. A recepcionista nova, que havia substituído Carla, o tratou como royalty desde o primeiro momento. Durante a reunião com o Dr. Henrique, Antônio comentou sobre o experimento. Interessante como as pessoas me trataram diferente hoje, não é, doutor? Como assim, seu Antônio? Hoje cheguei de terno caro e Mercedes. Da primeira vez, cheguei de chinelo e picape. O homem é o mesmo, mas o tratamento foi completamente diferente. Doutor, Henrique refletiu por alguns segundos. O senhor tem razão. E isso me fez pensar em quantas oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias perdemos por causa de nossos preconceitos. Exato. E quantas pessoas ferimos desnecessariamente por julgá-las pela aparência. Seu Antônio, posso fazer uma confissão? Claro, doutor. Desde aquele dia, mudei completamente minha forma de ver as pessoas. Não apenas no banco, mas na vida. Aprendi que toda pessoa tem uma história, e que essa história pode me surpreender se eu der a chance. Antônio sorriu satisfeito. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter, doutor. A capacidade de enxergar além das aparências e reconhecer o valor em cada ser humano. 2 anos após o incidente, a agência do Banco Internacional Premium, onde Antônio abriu sua conta, havia se tornado referência em atendimento humanizado. A história do fazendeiro de chinelo virou case study em cursos de administração e atendimento ao cliente. Dr. Henrique foi promovido a superintendente regional, em grande parte devido às melhorias no atendimento e satisfação dos clientes em sua agência. Ele frequentemente contava a história de Antônio em palestras e treinamentos. Antônio continuou visitando o banco regularmente, sempre alternando entre suas roupas simples e roupas formais, dependendo do humor. Isso mantinha os funcionários sempre alertas sobre a importância de tratar bem todas as pessoas. Em uma de suas visitas, um funcionário novo perguntou a Dr. Henrique por que aquele cliente recebia tratamento tão especial. Não é porque ele é rico, Dr. Henrique explicou. É porque ele nos ensinou a diferença entre ter dinheiro e ter classe, e nos mostrou que a verdadeira riqueza de uma pessoa está em seu caráter, não em sua conta bancária. Em entrevistas posteriores, Antônio eventualmente concordou em dar algumas entrevistas para revistas do agronegócio. Ele sempre voltava ao mesmo tema. Dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Conquistei riqueza material, mas sempre tentei manter a riqueza de espírito que aprendi com meus pais simples. Quando você trata mal alguém por causa da aparência, está revelando mais sobre seu próprio caráter do que sobre a pessoa que está julgando. Aprendi que o respeito não deveria ser algo que precisamos conquistar mostrando documentos ou dinheiro. Respeito deveria ser o ponto de partida no tratamento com qualquer ser humano. No final da vida, ninguém vai se lembrar do carro que você dirigia ou da roupa que usava. Vão se lembrar de como você fez as pessoas se sentirem. 5 anos após o episódio do banco, Antônio Silva continua sendo uma das pessoas mais ricas do país. Suas fazendas prosperaram. Seus negócios se expandiram internacionalmente. E sua fortuna continua crescendo. Mas ele também se mantém fiel aos seus princípios. Continua usando suas havaianas favoritas, dirigindo sua picape, que já passou dos 500.000 quilômetros, e tratando todos com a mesma simplicidade e respeito que sempre caracterizaram sua personalidade. A agência do Banco Internacional Premium, onde tudo começou hoje, exibe discretamente uma placa em sua entrada. Toda pessoa merece respeito, independente de sua aparência. Lição aprendida em março de 2024. Dr. Henrique, agora superintendente, mantém em sua mesa uma foto de Antônio de chinelo e chapéu, ao lado de uma frase que resume todo o aprendizado daquele dia.
O valor de uma pessoa não se mede pelo que ela veste, mas pelo que ela é. E sempre que um funcionário novo é contratado, a primeira história que ouve é sobre o fazendeiro de chinelo que ensinou a uma agência bancária inteira a diferença entre ter dinheiro e ter classe. Porque às vezes, as lições mais valiosas da vida vêm das pessoas mais simples. E às vezes, é preciso alguém de chinelo para ensinar a pessoas de sapato caro o verdadeiro significado da palavra respeito. Antônio Silva provou que o verdadeiro poder não vem das roupas que vestimos ou dos carros que dirigimos, mas do caráter que carregamos e da forma como tratamos as pessoas. Ele ensinou a uma agência bancária inteira que julgar pessoas pela aparência é o erro mais caro que se pode cometer. Não financeiramente, mas humanamente. Porque no final das contas, ser rico de verdade não é ter milhões no banco, mas ter a sabedoria de enxergar o valor em cada pessoa, independente de como ela se apresenta ao mundo. Fim.